Pedimos que o Teu Santo Espírito fale conosco, derrame sobre nós a Tua palavra, Pai, de maneira que possa mudar as nossas vidas, sairmos daqui transformados, impactados pela Tua voz. Rogamos assim no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. As crianças vão subir. Abra comigo o Evangelho de João. Capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7. Verso 14 até o 24, 10 versículos apenas. João 7. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória. Mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não deu a lei a vocês? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece, porque vocês procuram matar-me. Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhe disse: fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés deu a vocês a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Esse texto ainda está dentro daquilo que nós estamos falando aos domingos. A subida de Jesus para a festa se deu dias depois dele ter curado um homem. E essa cura lhe deu muito problema. 6 meses de inquisição. 6 meses os fariseus e a multidão ficam cercando Jesus e querendo saber por que no sábado ele fez o bem a uma pessoa. O povo, admirado com o ensino dele, e no meio do ensino, Jesus diz que o povo, que os fariseus querem matá-lo. E naquele tempo, alguém que falasse alguma coisa absurda era considerado estar possuído por um espírito maligno. Por isso que ele disse: você tem demônio, você está endemoniado, no verso 20. Porque Jesus estava falando algo que para aquele momento era absurdo. E Jesus então descreve aqui, num ponto nevrálgico, sobre quem quiser fazer a vontade de Deus, vai saber que o meu ensino vem dele ou não. Aqui, Jesus traz uma resposta a pedidos de sinais que eles fazem, e eles querem que o Messias se manifeste de uma forma que Jesus não tem nenhum interesse na tal manifestação. Santo Agostinho disse que o entendimento da verdade de Deus é a recompensa da nossa fé. E o povo aqui não está entendendo absolutamente nada que Jesus havia feito e ainda querem outras coisas mais. Neste ensino, a guisa de introdução para nós irmos para aquilo que é aplicado na nossa vida ou aplicável, neste ensino Jesus tem se portado com tamanha humildade, porque ele afirma que fala por Deus e de Deus e não por si mesmo. Jesus não advoga nenhum conhecimento nele. E há algo interessante aqui, porque ele diz, no verso 19, ele está dizendo:
Moisés não deu a lei a vocês? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece, porque vocês procuram matar-me. Eles não obedecem Moisés e ainda insiste naquilo que Jesus tinha feito, que foi curar um paralítico. E no sábado. E é muito interessante que Jesus, então, dialoga com a multidão no meio de um seu ensinamento, e nós vamos tirar aqui o ensinamento para a nossa vida nessa noite, do que o Senhor quer para nós. Mas a reprimenda de Jesus no verso 24, fica para nós aquilo que Deus pensa. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. E esse texto é de 1 Samuel 16, verso 7, quando o profeta vai ungir Davi, e Deus disse assim: eu não olho como vocês olham, eu olho o coração e não a aparência. Quem olha a aparência são os homens, que olham as nossas vestes, mas Deus olha o nosso coração e julga com retidão. Primeira coisa que nós aprendemos nesse fato aqui com Jesus e a multidão, e ainda aquele problema da cura. Todo o ensino de Deus, para ser verdadeiro, tem de ter a experiência em Jesus. Verso 16 a verso 18, Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro e não há nada falso a seu respeito. Jesus então está chamando a gente para uma experiência, para um encontro verdadeiro com Deus. Não é uma coisa de aprendizado acadêmico. E esse é um problema em que nós enfrentamos, por exemplo, com a seita dos Mormons. Joseph Smith afirma que o que ele diz foi revelado pelo anjo Moroni, e ele descobre as tábuas de ouro, e ali tem uma revelação que foi dada para ele. Jesus então advoga para a gente aqui que nós precisamos ter uma experiência, e sobre este fato de experiência que Joseph Smith advoga a religião verdadeira. Obviamente, Joseph Smith está equivocado quanto às tábuas, não quanto à experiência. Quanto àquilo que ele diz que é uma segunda revelação de Jesus Cristo. Mas o Senhor nessa noite nos diz que nós precisamos saber que o ensino vem de Deus a partir de um encontro com Deus. Veja comigo, a partir do capítulo 14, verso 24 do mesmo Evangelho de João. Vire um pouco as páginas se você está com a Bíblia aberta. Capítulo 14, verso 24. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Aquele que não me ama, não vive, não obedece. Se a gente tem um amor por Cristo, nós obedecemos a Cristo. Nós fazemos o que Cristo quer. Não é uma questão de compreensão filosófica. Não é uma questão de entender o verso, descortinar o verso e de entender no grego, no hebraico, aquilo que Deus quer, mas é a vivência prática no dia a dia, de segunda a segunda, daquilo que Deus pede para as nossas vidas. Não é uma teoria, é cognitivo, é prático, não é filosófico, é experimental. Nós vivemos na pele, nós vivemos no coração aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Como é que a gente sabe que o perdão é bíblico? Perdoando. Como é que a gente sabe que Jesus muda a vida? Tendo a vida mudada. Como é que a gente sabe que Jesus é o melhor que as pessoas podem ter? Evangelizando, levando a mensagem da cruz para eles. Como é que a gente pode ter confiança que Jesus tem o melhor projeto de vida para nós? Frequentando a igreja, ouvindo a palavra dele. Como sabemos que Jesus é bom em todas as situações, passando por tribulações e por várias dificuldades? Nós vamos entender que mesmo nas dificuldades o Senhor é presente, o Senhor é bom. É experimental, é vivencial, é na carne, é na alma, é no dia a dia, é na segunda-feira. Não é lendo somente as Escrituras, mas vivendo as Escrituras. O cristianismo ele tem o nome de ismo, assim como todas as outras religiões, porque isso foi criado pelos homens. Jesus não era cristão, Jesus era um bom judeu. E viveu o seu judaísmo e praticou
toda a lei e cumpriu todos os mandamentos em sua própria vida. E nos ensinou como nós deveríamos viver. Os homens depois criaram o cristianismo e colocou assim vários dogmas, vários conceitos que muitas vezes não são de Cristo, são dos homens. São das nossas necessidades para que possamos ter alguma coisa em que nós possamos nos apegar, mas nos apegamos a uma pessoa e não a um dogma. Nos apegamos às suas verdades e à sua própria vida e não às suas filosofias ou aquilo que nós compreendemos ser bom. Vejam, nós só saberemos que o ensino bíblico é verdadeiro se nós experimentarmos Jesus no dia a dia da nossa vida, pessoalmente, no nosso quarto, no nosso casamento, nas nossas finanças. Nós não saberemos que o Senhor nos abençoa financeiramente até entregarmos nossos dízimos e nossas ofertas de coração. Nós não saberemos que o Senhor faz milagrosamente mais todas as coisas se nós não investirmos nosso dinheiro em missões. Missões, mandar dinheiro para missões, investir no campo missionário. Nós não saberemos que o Senhor pode multiplicar as nossas finanças de maneira que vamos ver a glória de Deus naquilo que é quase que escasso se nós não investirmos o nosso coração nisso. Não é um discurso, é uma vida. O ensino do Senhor se prega com a vida. Se prega com o sangue derramado na cruz, que ele mostrou na sua própria disposição o que é o amor. Subiu lá com teu nome escrito no livro da vida. O livro da vida que Apocalipse 17 diz que existe antes da fundação do mundo. Jesus subiu naquela cruz em vergonha e morreu ali com todos debochando de si, com teu nome, no livro de Atas do reino de Deus. Ele não disse que amava você, ele provou na cruz o amor por você e por mim, subindo ali e entregando a vida dele em vergonha. Nós saberemos que o ensino de Cristo é verdadeiro se nós vivermos no dia a dia este ensino e não apenas ficarmos fazendo o devocional ao dormir, ao levantar, mas se vivermos lá fora aquilo que estamos lendo aqui. Segunda coisa, nossa religiosidade muitas vezes atrapalha a vivência do amor de Deus. Verso 21 a verso 23 do nosso texto básico, João 7. Diz assim, Jesus lhe disse, fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés deu a vocês a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circundam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim porque ter curado completamente um homem no sábado? Obviamente, o texto está claro aqui em nos apontar que os fariseus circuncidavam aqueles que eram seus filhos, aqueles que eram da política deles, né? Aí podia. Sabe aquela questão de que se é dos meus, pode qualquer coisa, se é fora dos meus, toda condenação. Tem um ditado popular que diz, para os meus amigos, tudo, para os meus inimigos, a lei. É só fazer a lei cumprir para os meus inimigos que eles já vão ficar enrolados. Mas para os meus amigos, nós escondemos a lei. E Jesus está confrontando os fariseus justamente por causa disso. Vocês circundam no sábado e eu não posso curar no sábado. Vocês praticam a lei no sábado e eu não posso mostrar a minha misericórdia e compaixão no sábado. Sabe o que Jesus está dizendo? Que às vezes a nossa religião impede a gente de vivenciar Deus. Liturgia. Interessante quando eu vou pregar em algumas igrejas, e eu não acho isso ruim, mas eu só quero nortear isso aqui. O líder, ou alguém que está, isso geralmente no domingo, não nas mensagens de sábado que eu ando por aí. O presbítero chega, e ele chega com a liturgia. E ele diz assim, pastor, essa é a nossa liturgia. E teve uma vez que eu precisava sair rápido e voltar para cá, porque eu teria uma reunião com a mesa. E quando eu vi aquela liturgia, e eu estava no finalzinho dela para pregar, e tinha um monte de coisas, e eu disse para ele, faz assim, presbítero, inverte. E eu percebi que ele ficou desconcertado, não sabia como fazer, porque é um protocolo, e quando se quebra protocolo, as pessoas não estão preparadas. Eu disse, inverte, presbítero, eu preciso ir embora. Vocês estão sem pastor, estão sem
liderança, eu vim dar a ceia, vim pregar com muito bom grado, mas eu preciso voltar e pegar o final do culto, porque eu preciso ter uma reunião com a minha liderança ainda hoje. Inverte. Vamos quebrar essa liturgia. Vamos fazer com que ela seja mais flexível. Vamos dar espaço para o Espírito Santo. Vamos permitir que o Espírito Santo passeie no nosso meio e ande entre nós. Vamos permitir que a voz de Deus alcance o nosso coração. Não vamos permitir que as coisas escritas sejam engessadas e que nos escravizem. Às vezes a nossa religiosidade impede da gente ver Deus no dia a dia. Nós achamos que Deus só fala através de evangélicos. Não é assim? Deixa eu te dizer uma coisa. Nelson Bomilcar, criado na igreja, criado no evangelho, hoje um grande músico cristão, Nelson Bomilcar, voltou para o evangelho, sabe aonde? No show da Rita Lee. Quando Nelson Bomilcar, desviado da igreja, estava no show da Rita Lee e ela começou a cantar aquela música famosa dela, Ovelha Negra da Família, o Espírito Santo falou no seu coração, e você é a ovelha negra da família. E ali no show, Nelson Bomilcar disse que começou a chorar e entregou novamente a vida a Cristo, saiu e voltou para o evangelho. Deus usou a música de um pagão, de um ímpio, para fazer o seu filho voltar a casa, porque Deus é o Senhor do universo e a gente precisa entender isso. A gente acha que Deus só fala com crente. A gente acha que Deus só fala na igreja. Deus fala em todo lugar. A Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus e os firmamentos anunciam a obra das suas mãos. Deus está falando o tempo todo. Deus pode fazer qualquer coisa e fará muitas coisas por aqueles que o amam. Jesus curou um homem no sábado, isso era impossível. Ninguém ousaria fazer uma assistência no sábado. E Deus fazendo o sábado para nós, os homens transformaram o sábado numa escravidão. A religiosidade é um inferno na vida das pessoas. A gente, em vez de seguir a Cristo, a gente segue placas, a gente segue dogmas, a gente segue homens, e nós deveremos seguir a Cristo ressurreto, o Senhor de toda a glória, não a homens. Nossa religiosidade atrapalha a gente. A gente ora, a gente fala com Deus, e Deus no dia seguinte, quando vai nos responder, nós ficamos querendo que Deus nos responda pelo pastor. E Deus às vezes vai responder pelo teu patrão, que é um ímpio e um pagão. E você não vê por causa da sua religiosidade. Você pede para Deus te abençoar, e Deus faz algumas coisas acontecerem, e você não percebe a boa e poderosa mão de Deus. Essa semana eu brinquei com alguns irmãos quando o mês de agosto começou. E disse para eles que o mês de agosto, segundo dizem, é o mês mais comprido. Não tem feriado, tem 31 dias, todos os dias. É um mês que vem depois das férias. Então, geralmente, as férias de julho, de junho e julho, você gasta o dinheiro das férias. Entra agosto, você paga as contas, como aconteceu comigo. Aí você paga as contas no final de julho, no início de agosto, e sobra mês. Falta dinheiro e sobra mês. E assim foi o mês de agosto. Até que segunda-feira, a minha esposa indo para o Mackenzie, ela ouviu no rádio que o governo liberou o dinheiro do PIS. Vocês viram isso? E a Sandra entrou no site e viu que ela tinha um dinheirinho lá para receber. E ela disse, entra você também. E eu entrei, eu também tinha um dinheirinho para receber. E é como se a gente tivesse um 13º no meio do ano. Sim, eu já trabalhei de carteira assinada no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, numa empresa chamada Beringhaus, uma empresa alemã. E o meu dinheiro do PIS daquele tempo foi liberado agora. Inesperadamente, Deus me deu um recurso, sem que eu contasse absolutamente com isso. Você acha que eu atribuo isso a uma questão do governo, alguma coisa? Óbvio que não.
Para nós, a boa e poderosa mão de Deus fez isso em nosso favor. Não importa quem está sentado lá na presidência da República, não importa o partido que ele é, não importa se dizem que ele é satanista, não importa, eu não me importo com nada disso. O que eu me importo é se eu sirvo ao Deus verdadeiro, ao Senhor do universo. Mesmo que um satanista, mesmo que um endemoniado sente no trono, ele governará sob o cetro de Deus e não sobre o seu mesmo. Satanás não tem vida própria. Satanás não respira pelo seu próprio oxigênio. Satanás não vive em outro planeta. Satanás não tem criação em si mesmo. Satanás não tem redenção em si mesmo. Satanás é obra e criação do autor e consumador da nossa fé. Mas sabe o que atrapalha a gente? A nossa fé, a nossa religião, melhor. A gente acha que Deus não pode fazer certas coisas porque Ele está preso a muitas outras coisas. Olha o que diz 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que você fez? O que você cometeu? Qual foi o delito no teu coração? Qual foi a blasfêmia que você fez? A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. Não interessa o que você fez, interessa o que Deus pode fazer se você confessar o seu pecado e entregar o seu coração para Ele. Mas sabe o que a religião diz para a gente? Que esse pecado é impossível. Sabe o que a religião diz? Que nesse dia você não pode fazer isso. Sabe o que a religião diz? Se você não cumprir com todos os dogmas, você não chega lá. Sabe o que a religião nos ensina? Se você não der aqueles passos, se você não fizer certas coisas, Deus não vai te ouvir. E Jesus Cristo diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não importa o que você fez. Importa se o teu coração está totalmente dedicado ao Senhor. A palavra justo e fiel, fiel e justo, diz que impetra sobre nós toda a justiça baseada em Cristo e não o ato praticado. Muitos desistem da vida cristã, sabe por quê? Porque cansam. Cansam de cometer delitos e pecados, mas também não se entregam ao Senhor que perdoa toda a nossa imundícia. E como diz um pastor baiano, a nossa ceboseira. Terceira coisa. Jesus não tem medo do povo. Quando Deus o manda, ele surge. O que nós aprendemos aqui é que viver pela fé significa poder para enfrentar diversidades. Ouça bem isso. Viver pela fé é poder para enfrentar diversidades, não poder para dissipar diversidades. Dissipar é tirar da frente. Enfrentar é viver a partir de, apesar de. Lembra de Paulo? Senhor, roguei a ti 3 vezes que o espinho me tirasse. E o Senhor me disse, a minha graça te basta. Viva com espinho, porque o meu poder é maior do que o espinho. A minha presença é maior do que esse sentimento desgraçado que você tem. A minha presença com você será maior do que todas as dificuldades que você enfrenta. Não significa tirar a dificuldade da frente, significa viver a partir e apesar das dificuldades eu caminharei. Com torcicolo, com sinusite, com bursite, com unha encravada, com dor de cabeça, com cegueira, seja o que for, faremos a obra do Senhor, porque Ele é maior do que os meus problemas e as minhas dificuldades. Viver pela fé é enfrentar diversidades. Mas tem um Provérbios, capítulo 22, verso 13, diz que o preguiçoso coloca desculpa na circunstância. Ele diz assim... Diz o preguiçoso, há um leão lá fora, serei morto na rua. E não sai para trabalhar. Na verdade, o problema não é o leão, o problema é a preguiça. Porque o texto está dizendo, o preguiçoso diz, as circunstâncias. Como é que eu vou? Não tem como ir. Como é que eu vou fazer? Não tem recursos. Como é que eu vou? Eu estou com dor de cabeça, eu estou com um problema. Como é que eu vou enfrentar? Paulo diz, a graça do Senhor é maior do que as nossas dificuldades. A gente precisa crer nisso. Esse é o maior
empecilho para a nossa evangelização, para a nossa disposição de servir a Deus, para pregar o Evangelho. George Miller, que construiu um orfanato para 25 mil órfãos, crianças, construiu dizendo que Deus é capaz de sustentar aqueles que não são conhecidos. Quem era George Miller naquela ocasião? Ninguém. Apenas um homem que ousou acreditar que pela fé Deus poderia lhe dar recursos para sustentar 25 mil crianças órfãs. Quem era George Miller? Qual igreja que ele tinha por trás? Qual a denominação que lhe sustentava? Ninguém, nenhuma. Somente as suas orações lhe levavam ao trono da graça e fazia Deus colocar todas as moedas no correio e chegarem até ele. E ainda assim, George Miller pôde mandar dinheiro para Hudson Taylor, no interior da China. Brincadeira isso? Vivendo de oferta, sustentando o missionário no campo. Por causa do quê? Da fé. Já contei aqui, vou contar de novo, porque o livro de George Miller, as suas proezas são incríveis. Pela manhã, quando George Miller acordou, e os pratinhos na mesa, as xícaras, as crianças ao redor da mesa lhe perguntaram: pastor, onde é que está o nosso café da manhã? E ele disse: vamos agradecer ao Senhor, porque o Senhor proverá. Agradecer o café da manhã sem um pão na mesa, sem um leite. Após a oração de George Miller, a campainha do orfanato toca e um padeiro pede se ele pode receber uma doação de tantos leites e pãezinhos que a sua carruagem havia quebrado a roda. E o resgate naquele tempo demoraria muito e ele temia que os pães e os leites se estragassem. E ele bate na porta de George Miller e entrega ali os pães e os leites daquela manhã, porque a carruagem quebrou. Provisão de Deus. Deus fez isso com George Miller e tantas outras histórias que ele conta na sua biografia. Sabe por quê? Porque Jó, capítulo 5, verso 9, já havia descrito que ele realiza as maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Jó, capítulo 5, verso 9. Vou repetir. Jó disse: ele, Deus, realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. A gente precisa crer nisso. A gente precisa acreditar que o Senhor não depende de religião, não depende de dogmas para agir. Você crê nisso? Jeremias 33, 3, olha o que diz. Abra comigo Jeremias 33, 3. Vamos ler junto, toda a igreja, esse verso. Jeremias 33, 3. A idade de Cristo, dizia meu avô. Todo mundo pronto? Vamos lá? 1, 2, 3. Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Você acredita nisso? Que tal clamar essa noite? Senhor, mostre a mim coisas insondáveis que eu nunca vi. Revela ao meu coração, Senhor, coisas incríveis. Eu quero ver o céu se rasgar. Eu quero ver a glória do Senhor. Eu quero ver a tua presença, Senhor. Eu quero ver o Senhor fazer coisas grandiosas. Eu quero ver a tua mão poderosa. Não importa como está a nossa situação, a tua saúde, o teu banco, o teu coração, a tua cabeça. Deus pode fazer coisas grandes se nós clamarmos. O diabo fecha a nossa boca, né? O diabo coloca dor no nosso joelho para não dobrar o joelho. O diabo faz a gente se perder na internet e ficar horas no Facebook. O diabo faz a gente ter uma dislexia, um lapso de memória e ficar parado olhando para a televisão, vendo nada. O diabo faz com que a nossa agenda seja complicada. O diabo faz com que a gente fique agarrado no videogame e não tenha tempo para mais nada. O diabo impede a gente de falar com Deus, porque ele sabe que se um cristão dobrar o joelho e clamar, Deus vai fazer. Então é bom não clamar e ele vai fechar a sua boca, mas a minha não. A sua também não. Eu quero nessa noite que o diabo seja repreendido, para que ele não feche a sua boca e não impeça você de dobrar os joelhos para clamar ao Senhor.
Quantas coisas você já pediu com fé a Deus e você diz, olha, eu vou pedir algo impossível, vou pedir algo que até eu estou duvidando. E Deus fez. Quantas coisas? Joel, capítulo 2, verso 21, ele diz, não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas. Eu creio nisso. E a gente vai terminar então lendo 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Vamos ficar de pé todos? Toca lá em cima. 2 Pedro 3, verso 9. Olha o que diz. Todo mundo junto. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor mora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O que diz a palavra? O Senhor não demora em cumprir com a sua promessa. Deus tem uma promessa para a tua vida? Deus tem algo para você? A primeira promessa Ele já cumpriu. Pagou a nossa dívida. Nós estamos quites diante de Deus. A segunda promessa, com certeza, é uma vida abençoada, é uma vida de alegria, uma vida próspera na presença do Senhor. Uma vida com Deus fazendo o surpreendente. Vamos cantar? E durante essa canção vamos